Graça e paz. Já tem algum tempo, né, que eu não gravo vídeo. Recebi umas visitas aqui na minha casa e também fiz uma viagem. Por isso fiquei algum tempo sem gravar. Mas sempre, né, o Espírito Santo, ele nos impulsiona, né, a fazer, né, a vontade do Pai. Por isso eu estou aqui gravando novamente. Pretendo gravar, né, um a dois vídeos, pelo menos uns 2 vídeos por semana, para a gente poder estar compartilhando um pouco a palavra de Deus, que é uma forma, né? A internet tem tanto conteúdo, mas a gente também tem que usar, né, a tecnologia para expandir, né? Levar a palavra de Deus a todos, né? Aí vão ser vídeos curto, porque eu sei que hoje nós estamos vivendo, né, na época do miojo, do fast food, na época, né, do micro-ondas, na época de ninguém tem tempo, né, na correria. Então vão ser vídeos curtos, mas sempre abordando um tema relevante, né, que venha edificar a nossa fé, ok? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre identidade, né? Eu quero falar sobre Saul. Saul, eu quero ler dois textos. Um texto que está aqui em 1 Samuel 9, o versículo 21. Fala assim, esse texto aqui está mostrando quando Samuel vai ungir Saul como rei, tá? E aí ele fala para Saul, né? E aí Saul traz uma resposta, no 21 fala assim, então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? E aí eu vou ler o 10, o verso 1 e o 2. 1 Samuel 10, 1 e 2. Aí no 10 fala assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, as quais te dirão, acharam a jumenta que foste buscar. Até aqui. Nós sabemos que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E Saul, ele saiu para procurar as jumentas do pai dele, e passaram-se 3 dias e não encontraram, até que o moço que estava com ele falou assim, vamos ali no profeta. E eles estavam na cidade perto, e ele pergunta, né, se o profeta estava ali, e ali ele encontra com Samuel. E Deus já havia falado com Samuel que aquelas horas iria lá o rei, né, a pessoa que Deus havia, o moço que Deus havia escolhido para ser o rei de Israel. E quando Saul chega, né, a intenção de Saul era saber se já havia encontrado as jumentas do pai. Mas Deus tinha um propósito, né? Deus não age em agenda, Deus age com propósito. Então o propósito era que Saul fosse ungido rei de Israel. Mas nós vemos aqui, né, que quando Samuel fala com ele, ele já fala assim, a gente já vê um complexo de inferioridade aqui muito grande. E complexo de inferioridade é um problema de identidade, é um problema interno. E aqui ele já começa a falar assim, mas eu sou o menor, a tribo do meu pai é a menor, nós somos da tribo de Benjamim, que é a menor tribo de Israel. A casa do meu pai, né? A minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, falas comigo essas coisas, semelhantes a essas coisas? Então ele não se via, né, como merecedor, ele não se via como uma pessoa que poderia assumir um cargo tão importante de ser o rei de Israel. E aí, Samuel fala com ele, né? Isso me chamou muita atenção. Me chamou atenção porque no verso 2 ele fala assim, partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Aí, voltando na história, quando Benjamim nasce de Raquel, Raquel era a mulher, né, de Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e Benjamim era o último filho, e Raquel, o filho, morreu no parto. E nos nomes, você pode olhar, você que tem, né, costume de ler a Bíblia, vai ver que sempre as mulheres davam o nome ali quando a criança nascia,
E o nome sempre estava conectado à identidade da pessoa. O nosso nome, né? Por isso o Senhor fala que Ele nos dará um novo nome, né? O nome que Ele tem para cada um de nós. Porque o nome está ligado muito à identidade. O nome está ligado muito ao ministério da pessoa. Aquilo que a pessoa ela vai ser, né? Durante a sua vida. E aí, quando ele fala o sepulcro de Raquel, lá em Gênesis 35:18, eu não vou ler para não ficar muito grande, mas quando Raquel ela está tendo o Benjamim, o que acontece? Ela morre no parto. E quando ela morre, antes dela morrer, ela colocou o nome da criança e falou assim: ele chamará Benoni. E Benoni significa causa da minha morte. E aí Jacó falou assim: não vou colocar esse estigma sobre esse menino. Não, ele vai se chamar Benjamim. E Benjamim significa filho da mão direita. Ou seja, a mão direita, a mão forte. Aquela mão, né, que você vê que quem a não ser quem é canhoto que a gente fala, né? Usa muito a mão esquerda, mas nós usamos sempre a mão direita. Quem é destro está sempre usando a mão direita, é a mão que trabalha, é a mão da ação. Então ele colocou esse nome. Mas Saul parece que ele pegou a identidade de Benoni. Benoni, ele pegou essa identidade, e essa identidade, apesar de Saul ser o homem mais bonito da nação, o homem mais alto da nação, ele não se via dessa maneira. Quando a gente vai olhar a trajetória de Saul, nós vemos na trajetória de Saul que Saul ele fica com inveja de Davi, ele começa a perseguir Davi, e naquela perseguição ali, aquela luta com os filisteus, o que acontece? Ele causa a morte do seu reino. O reino que deveria ficar, né, para Jonatas, que era o seu filho mais velho, não, o reino passou para Davi. Ele passou para outra tribo, ele passa para outra descendência. Então, Saul ele provoca a morte de toda a sua descendência. O único que ficou vivo foi o Mefibosete, filho de Jonatas. Mesmo assim ficou aleijado, porque a ama, né, teve que correr para esconder ele. E o próprio Saul morre, ele se suicida lá no campo de batalha. Por quê? Tudo por causa de uma questão de identidade, não saber quem ele é em Deus. Irmãos, e quantas pessoas hoje estão nesse problema de identidade? Hoje a questão da identidade ela está tão grave que tem pessoas se identificando com bicho. Tem pessoas se identificando: eu sou cachorro, eu sou gato, eu me identifico com isso ou com aquilo. Gente, a falta de identidade está gritando hoje, está sendo algo que está sendo gritado. Basta a gente perceber, antes as pessoas elas tinham dúvida, né, entre ser homem e ser mulher. Eu não sei se eu sou... se eu quero ser lésbica, se eu quero ser homossexual. Hoje não é só isso. Hoje é um monte de gênero. Hoje é a gente se identificando com o animal. Então isso traz o quê? Identidade. A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não sabe quem ela é. E Saul, quando Samuel fala para ele assim: você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Talvez aquele sepulcro, talvez a ida dele ali, era para que a identidade dele fosse transformada. Para que aquele Benoni, aquele que causa morte, e foi tudo que Saul causou. Ele causou a morte dele mesmo, ele causou a morte da sua descendência, ele causou a morte do seu reino. Ele assumiu a identidade de Benoni, enquanto Jacó tinha dito: olha, você é Benjamim, você é filho da mão direita. Irmãos, e quantas vezes Deus tem falado que nós somos filhos dele, nós somos herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, né? O Jesus é o nosso irmão mais velho, mas nós não assumimos essa identidade e nós ficamos nessa identidade: coitado, eu não sei, eu não dou conta, quando aparece alguma coisa para você fazer, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu sou capaz. Peraí, Deus não chama os capacitados não, Ele capacita os chamados. Muitas vezes começa na minha disponibilidade, eu saber quem é meu pai. E se o meu pai é Deus, é Ele que me capacita, é Ele que me dá todas as ferramentas para eu exercitar o ministério. Aí nós olhamos para a vida de Davi, nós encontramos em Davi o quê? Um homem, um menino. Ele foi ungido mais ou menos com 15 anos, era um menino.
Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era quem ele era em Deus. Ele sabia. Tanto que ele sabia que ele enfrentou um Golias, ele enfrentou um gigante. E ele falou para o gigante: olha, você vem a mim, né, com esse monte de armadura, com tudo isso, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Ele sabia que ele tinha uma dependência de Deus. Saul não. Saul queria a honra dos homens. Saul não se importou em obedecer ao Senhor. Saul trouxe morte para o reino. Trouxe morte para ele mesmo. Trouxe morte para sua família. Ele adotou a identidade de Benoni. Qual a identidade que você tem adotado? Você tem adotado a identidade de servo? Você tem adotado a identidade de filho? Que tipo de identidade você tem adotado? Né? Nós colocamos tanta coisa. Às vezes você pode me perguntar assim: quem você é? É uma pergunta muito simples, mas tem pessoas que falam assim: eu sou fulano, fala o nome dele, beleza. Eu sou engenheiro. Não, você está engenheiro, você não nasceu engenheiro. Eu sou médico. Não, você não é médico, você não nasceu médico, isso não é a sua essência, isso é a sua profissão, isso é um estado em que você se encontra, você agora se encontra médico. Mas quem que nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós, Ele soprou, Ele tirou algo de dentro dele e colocou em nós, que é a sua imagem, a sua semelhança. Então nós somos isso, imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos o quê? Nós precisamos expressar essa identidade de filhos de Deus. De filhos de Deus. Porque é isso, né, que vai fazer a diferença nesse mundo. É você saber quem você é em Deus. Em Deus. Porque tudo que nós vemos, tudo que nós enxergamos, tudo que é material vai passar. Vai passar. Mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual é muito mais real do que qualquer coisa que você esteja vendo agora. O mundo espiritual, ele é eterno. E aonde que nós vamos passar a nossa eternidade? Como que está a minha identidade? Quem eu sou? Agora, se eu sou filho de Deus, se eu sou filho ele tem relacionamento com o pai. Agora, se você também é um filho que não se relaciona com o pai, como que você vai conhecer o seu pai? Como que é isso? Como que é esse relacionamento? Meu querido, esse relacionamento começa com a sua vida, com o tempo que você dedica para conhecer a Deus. Você não conhece uma pessoa se você não se dedica a conversar com ela, se você não se dedica até tirar um tempo da sua vida para estar com aquela pessoa. Então, o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. É levantar, é orar, é agradecer, é ter um coração grato a Deus. Nosso relacionamento é ler Bíblia. Sabe? Crie um hábito de ler. Se você não tem o hábito de ler, leia pelo menos um capítulo por dia. Tire 10 minutos do seu dia para ler a palavra. Deus se revela através da palavra. Ore. Mas fale com Deus, mas também deixe Deus falar com você. Há um momento em que a nossa oração parece um monólogo e não um diálogo. O diálogo é quando eu falo e ouço o outro falar. Deus está falando com você através dessa palavra. Deus está falando conosco, né? Deus fala conosco o tempo inteiro. Mas muitas vezes, né? Por isso o Senhor Jesus fala tantas vezes, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido para ouvir? Se você tem ouvido para ouvir, eu quero te falar uma coisa. Assuma a identidade de filho. Não assuma a identidade, né, de Benoni, não. De morte, não. Assuma a identidade de filho que vai viver eternamente com o pai. Agora você vai passar uma eternidade com um pai que você não conhece? Então crie o hábito de ler a palavra, crie o hábito da oração, crie o hábito do relacionamento. E você vai ver como que a sua vida vai mudar. Como a sua vida vai mudar. E você vai ver como que é maravilhoso. Como que o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Eu vou finalizar esse vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre essa identidade.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se possível, compartilhe e deixe seu like.